Olá, esperamos que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam em paz. Hoje vamos gravar mais um videozinho, são 15 minutinhos apenas. Esperamos que vocês gostem do tema proposto e, se gostarem, compartilhem com seus amigos, familiares, seguidores e assim seguramente outras pessoas poderão aproveitar aquilo que a gente vai tratar ao longo desses 15 minutos. Estamos trabalhando com alguns assuntos, né? Cada dia estamos abordando um ponto específico dentro da alimentação, e da alimentação também a gente está procurando trazer o que a Bíblia fala sobre o assunto em questão. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem comum que acomete muitas pessoas e que gera um desconforto enorme. É o refluxo gastroesofágico. Quando a gente fala de refluxo ele afeta, nós vamos falar para um público específico, uma faixa etária específica ou não? Vai abranger a todos que assistirão esse vídeo? Infelizmente, o refluxo ele acomete desde o bebê até o idoso. E com a idade vai piorando porque a capacidade do ácido clorídrico ela diminui também para digerir o alimento. Então isso se intensifica com a idade, mas acomete todas as pessoas. E o que é refluxo? Quando nós nos alimentamos, o processo começa pela boca, como eu comentei ontem. Tem que mastigar bem o alimento, que passa por um tubo chamado esôfago, que tem uma válvula que passa o alimento, né? Essa válvula se abre para passar o alimento até o estômago, que vai ter as enzimas que vão digerir esses alimentos, e essa válvula fecha. Só que essa válvula, o refluxo, nada mais é do que essa válvula afrouxada. Então o ácido que está no estômago, ele acaba passando pelo esôfago, dando aquela sensação de queimação, azia, má digestão, pigarro na garganta, tosse seca, são os sintomas mais comuns do refluxo. E do refluxo nós vamos para a gastrite, que é a inflamação da mucosa gástrica, que é ocasionada principalmente por má alimentação e por uso abusivo de alguns medicamentos. Os principais são anti-inflamatórios, que muitas das vezes as pessoas se automedicam, né, com muitos anti-inflamatórios. Então, tudo isso é ocasionado principalmente pela má alimentação. Mas a gastrite é uma consequência do refluxo ou são pontos e temas tratados apartados? A pessoa pode ter apartados. A pessoa pode ter o refluxo, pode ter a gastrite ou ela pode ter os dois. Infelizmente. Certo. E o que afrouxa essa válvula? Principalmente a alimentação errada, rica em alimentos muito processados, embutidos, muita fritura, excesso de cafeína, alimentos muito condimentados com pimenta, por exemplo, e a falta dos alimentos ricos em nutrientes, que são os alimentos mais naturais, né? Que são as frutas, verduras e legumes. E a gastrite, ela pode evoluir para úlceras e também para um câncer de estômago, né? E o que ocasiona isso? Principalmente a bactéria H. pylori, que é uma bactéria que já se discutiu muito, né? Que ela ainda não se sabe ao certo como que adquire, mas principalmente a suspeita é que seja através de alimentos higienizados corretamente, água contaminada. Agora, um ponto que também as pessoas podem perguntar é quando ela se depara com refluxo. Talvez quem está nos vendo agora não tenha refluxo, mas conheça alguém que tem. Sim. Né? Tenha algo, ou algum chá, algum alimento que essa pessoa possa consumir no sentido de minimizar o problema? Sim, primeiro a pessoa precisa ter uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, que não vão agredir esse tubo e a sua mucosa gástrica. E evitar esses alimentos que eu já mencionei, que afrouxam essa válvula, ocasionando principalmente o refluxo. E tem sim alguns chás que auxiliam bastante, entre eles a espinheira santa, que cicatriza a mucosa gástrica. A gente brinca até que é o omeprazol natural, né? Não tem os efeitos indesejáveis a longo prazo do omeprazol. E tem também a guaçatonga, que também é uma erva que ajuda a fabricação de ácido, né? Facilitando essa digestão. A aloe vera também ajuda a cicatrizar a mucosa gástrica. Então a gente tem que ter uma alimentação rica em verduras, legumes e frutas. Segundo a OMS, a gente tem que consumir cerca de 400 gramas de verduras, frutas e legumes.
Infelizmente, o brasileiro consome cerca de 130 gramas. Isso equivale Nossa, a apenas uma maçã. muita diferença. Então, o ideal é que a gente mude, né, a nossa alimentação, que ela seja rica em alimentos mais naturais, que é o alimento que o nosso Criador fez, né? Inclusive, o símbolo da nutrição é uma balança, né? E essa balança ela tem que pender para uma alimentação mais saudável. Não que você não vá consumir uma massa, uma sobremesa, isso faz parte da nossa alimentação, só que não pode pender para isso, né? Uma alimentação rica em alimentos principalmente Ou industrializados. seja, o excesso, ele não é bom em nenhuma circunstância. Exatamente, a gente precisa ter esse balanço na nossa alimentação. Muito bem. Agora, quando a gente pensa ainda em refluxo, né, as pessoas, posso estar totalmente equivocado, mas muitos desconhecem esses chás, né, e aí vão procurar um médico, que é o caminho, é claro, quando a pessoa não fica bem, vai procurar um Até deve procurar, né, porque deve procurar. ele vai solicitar uma endoscopia, né, para ver o grau dessa gastrite, se tem uma úlcera, né, então é fundamental que procure realmente o médico. O médico provavelmente vai passar um medicamento para tratar o sintoma naquela hora. Mas se você não mudar os seus hábitos, isso vai voltar e é o grau mais elevado que eu falei, né? Que é a úlcera, que até um câncer de estômago, né? Isso é triste, porque seguramente tira o sono da pessoa, né? Sim, sim. E até uma dica, você não jantar muito tarde, né? Porque depois você vai deitar. A cabeceira está elevada pelo menos uns 15 centímetros, isso ajuda bastante. E dormir do lado esquerdo também auxilia bastante a evitar que o líquido, né? Que esse ácido volte para o esôfago, ocasionando a famosa queimação. Tem algumas técnicas, então, pelo menos para minimizar, contornar a situação quando está mais grave. Sim, esses chás ajudam muito, que eu falo que são os bombeiros naturais, né, que apagam esse fogo, mas nada disso vai adiantar se você não tiver uma alimentação equilibrada, se você não tomar bastante água, se você controlar o estresse também acaba com a nossa digestão, né, inibe essas enzimas, e acaba piorando esses sintomas, então a gente precisa prestar atenção em tudo isso, né? Dormir bem também é super importante. Claro, no outro tema que a gente tratou, que falou da mastigação, né, que é uma falha que muitos de nós cometemos por não mastigarmos adequadamente, no tempo certo, engolimos tudo sem mastigar, e isso tudo vai provocando essa questão do refluxo, né? Sim, sim, exatamente. Então, uma boa mastigação é fundamental para você não forçar também essa válvula, né? Porque aí vai o alimento, como eu te falei, inteiro, empurrado, né? Porque aí você acaba engolindo inteiro, tem que empurrar com líquido que dilui o ácido clorídrico do estômago, então uma coisa leva a outra, vira essa bola de neve, né? Então, mastigar bem para passar bonitinho para o esôfago, o estômago cumprir a função dele, que é só liberar essas enzimas, e aí mandar para o intestino, que aí vai absorver adequadamente. Aí a gente vai falar mais do intestino no próximo vídeo. Tudo está relacionado à mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Porque também não adianta a pessoa pensar, poxa, eu vou tomar o chá, né? Vou procurar esse chá, vou comprar, vou tomar, vai amenizar o problema. Mas, de novo, se ela não retornar ao primeiro passo, que é a mastigação, aí tá tudo comprometido. Está tudo comprometido. Exatamente. Né? Agora eu estou comendo, né? Estou me alimentando melhor, estou procurando balancear mais as minhas refeições. Isso tem a ver com aquele prato colorido que se fala muito na nutrição? Exatamente, metade do prato, né, bem colorido. Cada cor, cada pigmento, ela tem uma função, ela tem determinado nutriente. Então tem que ter um verde escuro, que é rico em cálcio, ferro, potássio, magnésio. Tem que ter o laranja, que é ótimo para a pele, para o cabelo, para as unhas. O vermelho, que é rico em licopeno, que evita certos tipos de cânceres. Então a gente tem que ter uma alimentação bem colorida, né? Porque aí a gente consegue atingir a nossa necessidade diária de nutrientes. Muito bem. Eu vou tratar agora, dentro desse assunto, vou buscar na Bíblia um texto que trata bastante esse aspecto de hábitos, né? Uma das palavras que mais me prendeu a atenção aqui é a questão do balanceamento, ou evitar os excessos. Sim. Né? Os excessos não são benéficos, nem para mais, nem para menos. Como você bem disse, não é para radicalizar,
Vai chegar no fim de semana, vou comer uma pizza. Sim, isso faz parte do nosso convívio social, né? Com a família, com os amigos. Não é radicalizar, agora não pode. E também as mudanças não acontecem da noite para o dia. Né? Não, é um processo que vai durar, na verdade, a vida inteira, né? É um passo de cada vez para poder durar para sempre. Exatamente. Eu vou ler um texto bíblico que retrata bastante essa questão dos excessos. Sabiamente Salomão, quando já estava na idade mais avançada, ele escreveu Eclesiastes. Quando mais novo, ele recebeu de Deus as instruções relacionadas aos provérbios, né, que nos trazem muitos ensinamentos. Isso acontece também com o livro de Eclesiastes, que Salomão escreveu, e eu vou me referir aqui ao capítulo 7 deste livro, os versículos 16 e 17. Observe bem o que está escrito. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Esse versículo em especial, ele retrata e fala às pessoas que são fiéis a Deus, que reconhecem Deus como o seu Senhor, né? Reconhece a soberania divina. O versículo 17 diz assim: não sejas demasiadamente ímpio. Agora já está falando para as pessoas que não reconhecem a soberania de Deus, não reconhecem o senhorio de Deus. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Eu gostaria que você observasse esses dois versículos dentro do seguinte aspecto: excessos. Eu vou reler o versículo 16. Olha só, amor. Não sejas demasiadamente justo. A Bíblia não está falando para a gente ser injusto. Não está falando para ser injusto. Em momento algum está escrito, olha, nós podemos ser injustos. Não. Aqui a Bíblia está falando do excesso. E o excesso aqui não está falando também que, para ser justo tem um limite, tem um grau. Não é isso. Quando Salomão escreve esse capítulo, em especial o versículo 16, ele está falando o seguinte: olha, faça o seu melhor. No seu dia a dia, na medida que você vai aprendendo, vai aplicando o aprendizado. Sim. Não fique observando o que o outro fez de errado. Procure fazer o certo você. Sim. Não seja demasiadamente justo. Eu me alimento super bem, mas tá vendo, olha lá, fulano tá comendo pizza todo dia, tá se alimentando mal, por isso que tá doente. A Bíblia não nos orienta a olhar para a vida dos outros. A Bíblia não nos estimula a identificar falhas e faltas na vida dos outros. É exatamente isso que Salomão está escrevendo aqui. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Também aqui não está escrito para ser burro, né? É o antônimo de sábio. Não está falando isso. Só que não queira saber demais. Ser melhor do que os outros. Não queira ser melhor do que os outros. Não queira aquilo que nós não sabemos, não sabemos. Poxa, se alguém sabe mais do que a gente, eu preciso aprender para eu poder aplicar, né? E a nossa dependência está em Deus, né? Totalmente, totalmente. Então, o demasiado aqui, eu quero destacar o extremismo. Sim, a pessoa que se acha. Né? O extremismo profissional não é bom, o extremismo religioso não é bom, o extremismo alimentar não é bom. Então, tudo tem que ser balanceado. Tem que ter um tempero. Tem que ter um tempero. Inclusive, no que diz respeito à fé. Nós temos que ter esse balanceamento. Tanto que a gente pode observar que o conselho também vai para uma pessoa que não teme a Deus, o que a Bíblia trata como ímpio, né? Não sejas demasiadamente ímpio. É uma pessoa que de fato enveredou por um caminho que não tem volta. Olha, porque a pessoa que não teme a Deus hoje, o Espírito Santo poderá convencê-la para que amanhã ela passe a temer a Deus. Sim. Agora, se a pessoa for demasiadamente ímpia, ela não vai ter espaço para esse arrependimento. Então, não seja demasiadamente louco,
Por que morrerias fora do teu tempo? Então são conselhos bíblicos que a gente tem que evitar o excesso, temos que evitar os extremos e sempre procurar fazer o que é correto, né? No que diz respeito à fé, no que diz respeito à nossa vida, nós precisamos fazer o que é bom, o que faz bem a nós e ao próximo. Então, não é para a gente ficar olhando o erro dos outros. Poxa, se eu aprendi e sei que é errado, eu não vou fazer. Mas se a pessoa errou involuntariamente, há tempo para corrigir, há tempo para o perdão, há tempo para a pessoa adquirir novos e bons hábitos. E a nossa função não é julgar, né?